Dezembro Laranja chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil. A dermatologista a doutora Flávia Dor fala um pouquinho sobre os principais cuidados. Durante todo o mês, a campanha Dezembro Laranja reforça a importância da proteção solar. O Dezembro Laranja é a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia a respeito da conscientização da prevenção do câncer de pele, que é o câncer mais comum no nosso país. Ele afeta cerca de 300 pessoas, 300 novos casos por ano e está diretamente relacionado, na grande maioria dos casos, à exposição solar, aos hábitos de exposição solar de maneira sem cuidados, e que podem desencadear o quadro do câncer. Lembrando que alguns cuidados com a pele são fundamentais para a prevenção. A primeira coisa são as medidas de fotoproteção, então as medidas preventivas, que são basicamente o uso correto do protetor solar, mas não somente isso. Nós temos hoje em dia alguns vestuários com o que a gente chama de FPU, que é o fator de proteção ultravioleta, que ajudam também a proteger, principalmente crianças, pessoas que fazem esportes náuticos, e também o óculos escuro, os chapéus de aba larga, tudo isso são equipamentos para a gente se proteger do sol. Outro cuidado essencial é o uso contínuo do protetor solar. Existem várias regras que se usam aí para dizer qual é a quantidade adequada, como por exemplo a regra da colher de chá, mas uma medida muito fácil da gente lembrar é aplicar o protetor solar e reaplicar em seguida, fazer 2 demãos de protetor, você vai conseguir o filme adequado para que ele traduza o FPS de rotulagem, tá? E um outro ponto também é a reaplicação. Quando a gente está na exposição solar direta, seja fazendo esporte, seja na praia, na piscina, se a gente não reaplica a cada 2 horas ou após o mergulho e exercícios, a gente vai ter uma queda desse grau de proteção e vai ter a queimadura ou até alguns danos que a gente nem percebe na hora, mas que vão se acumulando, como por exemplo o dano ao DNA da nossa pele, levando mais para frente ao câncer. O câncer de pele, identificado precocemente, há uma chance maior de cura. É importante a gente entender que quando a gente fala câncer de pele, existe um autêntico guarda-chuva de vários tumores cutâneos. Quando a gente fala dos mais comuns, alguns deles estão relacionados a realmente a exposição solar da pele. E a gente sabe que quando você consegue fazer um diagnóstico precoce, o tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele com medicações, ele pode ser efetivo e curar de maneira definitiva esse tumor. Entretanto, quem já teve um tumor de pele, a gente sabe que ele tem uma predisposição maior, um risco aumentado, então ele precisa redobrar os cuidados com relação à proteção solar. E para ajudar a população a ficar mais atenta, a dermatologista explica quais sinais na pele que não podem ser ignorados. Existem, vamos dizer assim, 2 grandes grupos de sinais que são importantes da gente se tocar, se ligar. Primeiro, pintas que aparecem do nada, que crescem, que têm múltiplas cores, que se ferem, sangram, enfim, que mudam o seu aspecto. Elas devem ser avaliadas por um dermatologista. E lesões também em áreas expostas, sobretudo expostas ao sol, como na face, no colo, nos braços, lesões do tipo feridinhas que não cicatrizam, e que não têm uma causa aparente. Essas lesões também devem ser investigadas. E quando pequenas, a boa notícia é que você retira sem um prejuízo estético e cura o paciente. Nesta época do ano, os cuidados devem ser redobrados. Principalmente aquelas pessoas mais claras, que têm uma predisposição maior de se queimar, elas devem tomar um cuidado redobrado com a exposição solar. Então, aquela regra das 10 da manhã às 3 da tarde, que é onde a gente tem o predomínio de ultravioleta B, que é o que queima a pele, o que facilita a formação do câncer, esse horário deve ser evitado. Entretanto, nós sabemos que o ultravioleta A, que predomina antes das 10 e depois das 3, 4 da tarde, também ele pode ser prejudicial à pele e é o principal responsável pelas manchas e também pelo envelhecimento relacionado à radiação solar. Sempre procure a orientação de um especialista. Então é importante, sim, ter uma orientação
vamos dizer assim, customizada, né, personalizada para o caso da pessoa, ou seja, o tipo de pele que ela tem, os antecedentes de câncer que ela tenha, o perfil de exposição que ela tem e outros antecedentes clínicos. A gente sabe, por exemplo, que existem algumas medicações que favorecem o dano solar. Tá? Então, se a pessoa toma aquela medicação de maneira crônica, ela pode também ter uma interferência negativa. Então, tudo isso só o dermatologista mesmo para fazer a avaliação adequada. E quando o assunto é proteção, doutora Flávia também destaca os benefícios do uso do protetor solar com cor. O protetor solar com cor, ele vai se propor a proteger numa determinada faixa de radiação, que é a chamada luz visível. Então, a gente está num ambiente muito claro, ou pessoas que têm predisposição a doenças que pioram com a luz visível, como, por exemplo, o melasma, as manchas de modo geral, e até também alguns sinais de envelhecimento, já que ela é muito oxidativa. Então, o protetor solar, até o presente momento, a melhor tecnologia que está mais comprovada, que protege contra a luz visível, é o protetor com efeito base, o protetor solar com coloração.